Bem-vindos a mais uma live aí. Deus ajuda quem senta e estuda. Perfeito, isso aí, né? E lembrando, a Fernanda comentou, né? E lembrando, né, que estudar é adquirir conhecimento. Então, tem muitas pessoas que estudam através de videoaula, lendo a apostila. Entretanto, essas pessoas não estão adquirindo conhecimento, né? Às vezes até a pessoa entende um pouquinho ali que o professor falou na aula, mas passa uma semana, passa 2 semanas e a pessoa não lembra mais nada do que estudou, né? Então, estudar é adquirir conhecimento. Se você está ali no, no cursinho ou na videoaula, né? E você não está adquirindo conhecimento, você está perdendo tempo, tá? Vamos lá, então. A Jennifer fez um comentário aqui. Estou no terceiro ano do ensino médio e sempre falam que eu tenho que me preparar 3 anos para estar dentro. Isso me desanima, com certeza, né? Se você estudar da mesma forma que você estudou na escola e no cursinho, você vai precisar de 3 anos, tá? Eles estão corretos. Se você estudar de uma forma que não estimula o teu cérebro, você vai precisar de anos até conseguir passar em medicina, tá? Então, eles estão corretos, tá? Vamos falar de dados, né? O Brasil, ele é o terceiro em educação no mundo, tá? Ele é o top 3 em educação no mundo, dos piores, tá? Não dos melhores. E por quê? Porque a metodologia da escola, né? Esse método tradicional, onde você escuta o professor falar, né? Você vê a aula, copia o que o professor falou no quadro, faz 10 questões depois, né? Não tem uma técnica de aprendizagem, não tem uma técnica de memorização, não tem uma estratégia de controle emocional. Isso faz o aluno criar vários bloqueios emocionais. Isso prejudica todo o desempenho dele nos estudos. E aí isso faz ele perder anos, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos, né? Direto aparecem pessoas aqui nas minhas redes que estão 5 anos estudando, né? Que não conseguiram passar em medicina ainda. Então, assim, isso é muito comum, né? Demorar todo esse tempo. Por quê? Porque é uma técnica de estudo que não funciona. O sistema educacional brasileiro, tanto o público quanto o privado, são estratégias de estudo que não funcionam, né? Então, tem estudos mostrando isso, né? Estudos científicos mostrando que o sistema educacional do Brasil é um dos piores do mundo, né? E muitas pessoas vão falar que é dinheiro, mas o Brasil perde para países que têm menos dinheiro que nós, né? Então não é só o fator financeiro, tem outros fatores de cognição que não é implementado, tá? Então realmente demora bastante tempo, né? E aí você pergunta, como que é possível passar em 60 dias, né? Aí você precisa de técnica, você precisa de estratégia, você precisa de treinar a tua capacidade de memorização, é que nem uma neurocirurgia, né? Então, há alguns anos atrás, ninguém imaginava que era possível fazer uma neurocirurgia. Hoje é possível. Aí tu pergunta, como é que é possível fazer uma neurocirurgia? Através de técnica, através de estudos científicos, mostrando quais são as melhores técnicas para que a gente consiga fazer aí uma neurocirurgia, né? Então, antigamente era impossível fazer uma neurocirurgia, hoje é possível. Antigamente você precisava de anos para passar em medicina, hoje, com as novas descobertas neurocientíficas do funcionamento do cérebro, a gente consegue entender que é possível você passar em medicina em 60 dias. Tem um estudo de Stanford que foi publicado recentemente, que eles tentavam, né, eles estavam há anos ali tentando estimar qual é a capacidade de memorização do cérebro, tá? E eles estimaram, né, eles estimam, neurocientistas de Stanford, que é uma das melhores faculdades do mundo, eles estimam que a capacidade de memorização do cérebro é 2,5 milhões de gigabytes. Então, tu pega um telefone aí, ele tem 32 gigabytes, um telefone mais potente tem 120 gigabytes. Então, olha o poder que tu tem no teu cérebro, né? Eu sempre falo que o nosso cérebro, ele é o computador mais potente, só que as pessoas não sabem usar ele, né? E tá tudo bem, não é ensinado isso na escola, é ensinado física, é ensinado matemática, é ensinado história, é ensinado os presidentes que o Brasil teve, entretanto, não é ensinado como que o cérebro aprende, né? O americano chama de meta-learning, né? Você aprender como aprender, né? Isso é fundamental, é uma das skills mais importantes hoje. Por quê? Porque o conhecimento, né? O conhecimento ele está ali. Então tu vai no Google, tem todo o conhecimento ali de medicina, o conteúdo que vai ser cobrado no Enem, ele tá todo no Google. A medicina, os 6 anos de medicina tem no Google. O que diferencia, né? A tua capacidade de aprendizagem.
Uma coisa é a pessoa que pesquisou no Google, outra coisa é o médico que fez 6 anos de medicina. Por quê? Porque ele teve aprendizagem, entendeu? Então, conhecimento é poder e o superpoder é a aprendizagem, né? Que é o meu foco aqui nas minhas redes sociais, ensinar aprendizagem, ensinar estratégias de aprendizagem acelerada para que você consiga passar em medicina em 60 dias, assim como os meus alunos também conseguiram passar em medicina. Vamos ver que tem várias perguntas aqui que o pessoal mandou, né? E assim, tem um interesse, né? Tem um interesse que você continue, né? Sem capacidade cognitiva, né? As pessoas não querem que você evolua, né? As pessoas querem que você continue no mesmo lugar. Por quê? O que é mais benéfico, né? É, vamos pensar junto, o que é mais benéfico? Você sem diploma, né? Você trabalhando, que nem eu trabalhei por muitos anos no supermercado, cortando sacolas, ou você com diploma de médico, né? O que é mais interessante? Então tem um interesse ali que você continue lá embaixo, né? Que você não mude de vida, né? Então tem um interesse e por isso que a educação no Brasil é uma das piores do mundo, né? Então o interesse é que você continue lá embaixo, né? Na base da pirâmide, eles não querem ver você ascendendo. E infelizmente é assim, né? Ó, o Jeff falou, se no ensino médio usassem a teoria direcionada já facilitaria bastante. Exato, né? Então, como que é possível passar em medicina no Enem em 60 dias, né? Ou passar esse ano no Enem, né? Acho que o Enem é um falta um tempinho até o Enem. Ou passar em 60 dias em algum vestibular. Porque você não precisa estudar tudo, né? Você vai fazer um estudo direcionado, você vai estudar os principais assuntos. Então, o Enem, você não precisa saber tudo. Eu passei em medicina e eu não sabia todos os conteúdos da prova. Eu sabia os conteúdos que era mais prevalente. Então, eu fiz várias provas antigas, né? Eu entendi o padrão de raciocínio de cada uma das questões e eu consegui passar, mesmo sem estudar todos os. Então, isso que é interessante, tá? Mas, assim, na minha opinião técnica, o que acontece? O problema do ensino médio não é nem isso que tu falou, tá? Isso ajudaria. O Jeff, né, ele falou. Mas o principal ponto, na minha visão, é tira o foco do professor e coloca o foco no aluno. Por exemplo, tem uma aluna minha do método Treinamento que ela mora na Itália. Tá? Ela fez ensino médio na Europa. O que acontece? Quando ela tinha aula de matemática, ela começava a aula e aí o professor chamava, vem aqui fulano, vem você aqui, ó. Tá, você fez o homework, né, o tema de casa? Fiz, beleza, vem cá. Aí era um cálculo matemático que tinha que fazer. Aí o aluno tinha que explicar o que ele pensou na cabeça dele, o que ele construiu na cabeça dele para chegar naquele resultado. No Brasil é diferente, o professor começa a escrever um monte de número no quadro, né? Começa a falar um monte de coisa técnica e aí o aluno não entende. Né? Entra por aqui e sai por aqui. Por quê? Porque ele não pensou, ele não raciocinou, não teve um estímulo cerebral. Né? É que nem quando tu vai na academia. Se tu vai na academia e você levanta 1 quilo, o estímulo para as fibras musculares é 1. Agora, você vai na academia e você levanta 10 quilos, você levanta 50 quilos, o teu estímulo para as fibras musculares é totalmente diferente. Ou seja, se você é passivo no teu estudo, alguém fala para você, alguém está te ensinando, você tem um estímulo muito baixo nos teus neurônios, que são as células que compõem todo o sistema nervoso central, compõem o cérebro. Então acontece, se você tem um estudo, você é ativo, você explica, né? Você vai dar uma aula para alguma pessoa, você tem um estímulo cerebral muito maior, né? Então, teoricamente, você vai ter uma taxa de retenção maior. Então, acho que esse é o grande problema, né, do ensino médio, na minha opinião técnica, é isso, né? É o foco sendo o professor e não o aluno, né? Por exemplo, se o aluno reprova na escola, a culpa é do professor, não é do aluno, né? Mas, enfim, é um tema bem interessante, né? Ó, a Rafaela. Léo, sobre o Enem, esse ano ter questões inéditas. Eu não entendi a pergunta dela. Como assim questões inéditas? Tu pode me explicar, querida? Como assim questões inéditas?
todo ano as questões são inéditas. Qual seria a novidade? Alguém sabe, pessoal? Eu não entendi a pergunta dela. Rafaela, como assim questões inéditas? Eu não sei se você sabe, querida, mas todo ano são questões inéditas. Nunca tem questão repetida. Todo ano são questões inéditas. Entendeu? Nenhum ano, eu pelo menos, né? Eu fiz o Enem há 6 anos atrás, né? Mais ou menos 6 anos atrás eu fiz o Enem. E eu acho que eu fiz mais de 20 provas do Enem antigas e todo o Enem é uma questão diferente. Nunca teve questão repetida. Nunca. Até hoje eu nunca vi uma questão repetida. Então, assim, todo ano são questões novas, né? Até alguém viu uma questão repetida no Enem, pessoal? Comenta aqui para mim. Comenta aqui se alguém alguma vez fez o Enem e tinha uma questão repetida. Eu nunca vi. E olha que eu fiz muitas questões do Enem, tá? Muitas, muitas, muitas questões. Então, assim, o que vocês têm que entender é o Enem, tá? As questões são feitas por seres humanos, tá? Então, assim, o que acontece? As questões são feitas por seres humanos têm um padrão, eles seguem uma tendência na prova, tá? Então, assim, pode mudar, pode mudar as questões, mas os conteúdos é o mesmo, tá? Pode ser uma questão que cobra algo diferente, que é o que acontece todo ano, entendeu? Então, assim, você nunca faz provas antigas com o objetivo de decorar as questões, né? Você faz as provas para entender, né, o raciocínio para chegar na resposta daquela questão. Você nunca faz as questões com o objetivo de decorar a questão, né? Ah, vou decorar aqui a resolução da questão e aí vou passar em medicina. Não, não é assim que funciona. Todo ano vai ter questões, né, que elas vão estar que vai mudar a forma que é cobrado aquele conteúdo. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui estatística, né? O conteúdo de estatística, a gente vai ter moda, vai ter mediana, vai ter desvio padrão, né? Vai ter média aritmética. Então, assim, pode ser que esse ano eles cobrem mediana, pode ser que ano que vem eles cobrem desvio padrão, não importa o que eles vão cobrar. O que importa é você treinar a tua mente, você treinar a tua capacidade de resolver problemas. Entende? Então é isso que você tem que fazer. Você tem que treinar a tua capacidade de resolver problemas, tá? É isso que você tem que fazer. Aumentar a tua capacidade de resolver problemas, tá? Então, assim, quando você resolve, você aumenta, você amplia a tua capacidade de resolver problemas, o que acontece? Você treina o teu cérebro, você treina os teus neurônios a resolver problemas, que é o grande impasse hoje do método tradicional da escola e dos cursinhos. Ele não treina as pessoas a pensar, ele treina as pessoas a decorar, né? O cara vai no cursinho, ele decora a fórmula, ele não entende o raciocínio da fórmula. Ele faz provas antigas, ele faz questões antigas para decorar a resolução. Ele não estimula a mente dele a resolver problemas. Entendeu? Que é diferente. Então, tu pega, por exemplo, nos Estados Unidos, o americano. Lá nos Estados Unidos, eles trabalham muito esse conceito, né? De você estimular a tua capacidade de resolver problemas. Então, quando eu criei o método Atleta da Mente, eu fui buscar os melhores do mundo. Então, eu queria ser médico, eu fui buscar quais são as melhores escolas de medicina do mundo. Top 1 é Harvard. E lá, o que eles fazem na escola de medicina? Eles estimulam o estudante, desde o primeiro semestre, desde o primeiro dia de aula, a ir para a prática, para que ele comece a pensar o raciocínio dele para resolver problemas. Entende? Então, esse é o grande diferencial. No Brasil, você decora, né? O professor joga um monte de informação e você decora, você não pensa, você não estimula a resolver problemas. Aí o aluno tem medo de errar, o aluno tem medo de praticar, né? De sujar a mão de terra. Então, isso acaba prejudicando toda a curva de aprendizagem dele, né? Então, essa é a grande diferença do americano, do europeu para o Brasil, né? Então, acaba que no Brasil, o aluno não é estimulado a pensar, a raciocinar, né? Aí acontece como a Rafaela comentou aqui, ela tá com medo, né?
Ela está com medo da prova. Só que a prova a prova pode, não importa a prova, o que importa é como que você treinou o teu cérebro para resolver problemas. Que nem, por exemplo, o tema da redação. O tema da redação vai ser diferente todo ano. Então, eu vejo várias pessoas, em vez do cara aprender a escrever, aprender a escrever uma boa tese, um bom argumento, saber a parte gramatical, saber criar uma boa proposta de intervenção, ele fica preocupado em decorar o tema da redação, né? Olha que bizarro isso. Então o cara, ele quer ser médico, né? E o médico, ele resolve muitos problemas, né? Então a gente passa a faculdade inteira aprendendo a resolver problemas, né? A pessoa tem um sintoma, esse sintoma causou alguma alteração na fisiologia da pessoa, né? A fisiopatologia, aí vai ter uma doença que a gente tem que fazer um diagnóstico e tem que prescrever um tratamento. Então acontece, ao longo de toda a faculdade de medicina, você aprende a resolver problemas. E aí o americano descobriu isso, né, através de estudos neurocientíficos, e ele começou a aplicar essa metodologia há mais de 30, 40 anos atrás, eles já começaram a aplicar essa tecnologia, por isso que eles produzem muitas, eles agregam muito para a comunidade científica, né, enquanto o Brasil, infelizmente, é muito pouco a nossa produção científica. Tudo que a gente aprende vem dos Estados Unidos ou vem da Europa, né? Por quê? Porque aqui não é estimulado isso, né? Não é estimulada essa capacidade de resolver problemas. Então as pessoas estão preocupadas com o tema da redação, em vez de se preocupar em desenvolver a capacidade cognitiva de escrever um texto. Né? Está preocupado se as questões vão ser iguais, né? Não é igual, todo ano muda. Agora, quando você se prepara, você treina, né, para criar uma capacidade cognitiva de resolver problemas, né? Acaba que você consegue, independente da questão, independente se vai ser, por exemplo, ano passado caiu média, esse ano pode cair desvio padrão. Se você tem um raciocínio para resolver aquela questão, você consegue, esse ano vai vir desvio padrão, ou seja, vai ser um novo conteúdo, né, vai ser uma nova questão, mas como você criou uma capacidade cognitiva de resolver problemas, você vai acertar a questão de desvio padrão que caiu esse novo conteúdo, né? Então, assim, quando você treina isso, e aí como que tu faz isso? Eu desenvolvi uma ferramenta chamada PBL-ATM, tá? Que é uma ferramenta, ela é dividida em 5 etapas para construir isso, né? Construir esse raciocínio na cabeça do aluno, né? Para que estimule ele a resolver problemas, porque o que vai acontecer no dia da prova é ele resolver problemas. Vai ter a prova, vai ter a caneta e a mente dele, né? Não vai ter resolução, não vai ter videoaula, não vai ter resumo, vai estar a prova, o papel, a caneta e a mente dele. É só isso. Então ele vai ter que resolver a questão sozinho. Então essa ferramenta, né, PBL-ATM, que eu desenvolvi, ela é dividida em 5 etapas. Ela é baseada na técnica de estudo que é usada em Harvard. O que acontece? Essa técnica, né, ela acaba ajudando o aluno nesse aspecto, tá? Então, já prestou vestibulares ou apenas o Enem? Só o Enem, tá? Meu objetivo era passar com prova de 100%. Por que pagar medicina se tem de graça, né? No Brasil há retrocesso. Exato. Na verdade, nunca teve retrocesso, né? Quer dizer que você evoluiu e está voltando para trás. Na verdade, nunca teve evolução no Brasil, né? O Brasil sempre teve atrasado, né? Ele sempre ficou estagnado, né? Pela mentalidade das pessoas. Então, por exemplo, para quem que é benéfico, né? Vamos pegar esse ponto aqui, né? De mentalidade. Para quem que é benéfico você ficar 3 anos, 5 anos estudando até passar em medicina no Enem? Comenta aí para mim. Na opinião de vocês, para quem que é benéfico você ficar 5 anos, você ficar anos até passar em medicina? Comenta aqui para mim. Para qual pessoa que é benéfico isso? Qual pessoa que tem benefícios com você ficar 5 anos, você ficar anos até conseguir passar em medicina? Não, tem uma pessoa que tem benefício, Henrique. Tem uma pessoa que ganha, ela ganha com você ficando anos no cursinho. Vamos lá. A única pessoa, ele acertou. A única pessoa que ganha dinheiro com você anos estudando é o dono do cursinho. Para ele é benéfico você passar em 60 dias? Vai pagar 2 meses de cursinho. Entendeu? 2 meses. Tu paga 2 meses, passou em medicina. Então, para ele não é benéfico que você passe em medicina ou em 6 meses, né? Vamos supor que você vai fazer o Enem, né? Acho que falta 4, 5 meses até o Enem. Então, assim, o que acontece?
para ele não é benéfico. Para ele é benéfico o quê? Quanto que ele mais ganha? Quanto que ele mais vai ganhar? Ele ganha mais quanto mais tempo você fica, né? Por quê? Uma coisa é você pagar um ano de cursinho, 6 meses de cursinho. Outra coisa é você pagar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem um cara que me acompanha aí nas redes sociais, agora ele virou meu aluno, né? Vai passar em medicina. Ele falou para mim um dia que ele gastou 40 mil reais. Anota aí, ó, 40 mil reais até passar em medicina. Se eu gastei 1.000 reais durante a minha preparação, foi muito, tá? Então, assim, ele gastou 40 mil reais. Entende? Então, assim, para eles não é benéfico. Para eles é benéfico o quê? Que você continue estudando da mesma forma que a sua avó estudava. Tu pergunta para tua avó como é que ela estudava. Ah, eu ia para a escola, o professor escrevia no quadro, eu copiava o que o professor falava, e esse era o estudo. Então, isso faz o Brasil ser um dos piores sistemas educacionais do mundo. Aí, como é que você estuda no cursinho? Ó, o Henrique falou que faz cursinho, paga 750 por mês, né? Então, a média é 3 anos para ele passar, né? Então, o dono do cursinho, tu já faz a tua matrícula, ele já diz assim, ó, não cria expectativa, tá? Demora 3 anos. 3 anos, né? Então, vamos botar aí 7 mil por ano. Vamos botar, né? Uma média. Pode ser mais, pode ser menos. Vamos botar aqui para ficar uma conta de padeiro. 7 mil por ano o Henrique vai pagar. Se ele demorar 3 anos, 3 vezes 7 é quanto, pessoal? 3 vezes 7 é quanto? Quanto que dá? Se eu multiplicar o 3 pelo 7, dá quanto? Vamos ver se vocês estão bons de matemática. Comenta aí para mim. 21, né? 3 vezes 7 é 21, né? Então, ele vai gastar 21 mil reais durante 3 anos de preparação. E ele vai estudar da mesma forma que a avó dele estuda. O professor do cursinho fala, tem uma didática maravilhosa, né? Ele explica muito bem, tem o material perfeito, mas o conteúdo entra por esse ouvido do Henrique e sai por esse. Henrique, comenta aqui para nós se é isso que acontece. Eu estou enganado. Né? Você estuda uma semana, na outra semana, passa outra semana, vem um novo conteúdo, passou um mês, tu nem lembra mais que estudar na primeira semana. Comenta aí para nós se é isso mesmo que acontece com você, tá? Pelo que eu converso aí com o pessoal que me acompanha, isso acontece demais, né? É uma coisa assim que afeta demais o emocional dessa pessoa que está fazendo cursinho, né? E ele comentou aqui, ó, Henrique Gomes, ele comentou, sim, é isso que acontece com ele, né? Então, olha que bizarro, né? Então, só para tu ter uma noção, Henrique, nos últimos 10 anos, tá? Anota aí. Nos últimos 10 anos, os neurocientistas, eles descobriram mais como o cérebro aprende do que nos últimos 1.000 anos. Então, nos últimos 10 anos, teve várias descobertas sobre a capacidade de aprendizagem, a capacidade de memorização do cérebro. Só que o nosso método de estudo é o mesmo de 100 anos atrás, né? Que funcionava, talvez funcionava lá na Revolução Industrial, né, aquele modelinho, aquilo funcionava, mas hoje, como tem redes sociais, né, isso estimula muito o nosso cérebro, né? Então, o que acontece? Se você tem uma técnica de estudo que não estimula o cérebro, você não vai aprender. O nosso cérebro ele não sabe o que é importante. Se ele memoriza a conversa que você teve com a sua tia no WhatsApp ou se ele memoriza a aula de física que você teve. Ele não sabe. Porque a aula de física não deu prazer, primeiro ponto, não deu prazer para você. Você estava num estado emocional, pô, tô aqui estudando e tal, né? Algo negativo para você, te criou uma relação negativa, né? E você não conseguiu adquirir aquela informação. Entendeu? Então, assim, é uma parada interessante, né? Porque você acaba gastando dinheiro, né? Então, o Henrique aqui, se ele demorar 3 anos, né? Se ele tá me seguindo aqui, ele vai demorar menos tempo, né? Se ele tá aqui comigo. Inclusive, Henrique, só para ter uma noção, ontem eu conversei com um aluno meu que foi aprovado em medicina através do método Atleta da Mente. Ontem de noite eu conversei com ele, né? É Natan o nome dele. Em breve eu vou estar postando aqui o depoimento dele para vocês. Ele passou em medicina. Agora pergunta para ele quanto tempo ele demorou, né? Então, assim, você acaba instalando esses aplicativos, né, que demora muito tempo, que você não consegue, que é muito difícil. Você vai instalando esses aplicativos a nível inconsciente e aí o teu cérebro vai entendendo, né? Imagina assim, ó, imagina que você
que o dono, você chega, pro dono, você chega lá para fazer sua matrícula, né? Aí o dono do cursinho fala assim, ó, demora 3 anos. Aí tu, tá, beleza. Então eu tô aprendendo, o primeiro ano é só para ganhar a base, segundo ano eu vou evoluir, no terceiro eu passo, né? Agora imagina, não, eu tenho que passar em 60 dias. Imagina se eu dissesse, ó, todo mundo passa em 60 dias. Tu já percebe que muda. Pô, então tem como eu aprender, né? Vou dar um outro exemplo, tá? Imagina que você quer emagrecer, tá? Você quer emagrecer. Aí você tem 3 anos para emagrecer. Então, assim, pô, tenho 3 anos, então não importa, né? Se eu, vou procrastinar semana, eu não vou ir na academia, eu tenho 3 anos para emagrecer. Agora imagina, ó, eu tenho uma festa, eu tenho um casamento daqui 60 dias, então eu preciso emagrecer para entrar no meu vestido, para entrar naquele terno. Aí, o teu nível de dedicação percebe que é muito maior, né? Pô, eu tenho 60 dias, eu tenho que ir naquele casamento, eu tenho que emagrecer, eu tenho que seguir a dieta, eu tenho que ir na academia, eu não posso procrastinar. Percebe que o teu drive mental é diferente. O drive dos 60 dias é diferente. Pode ser que você não. O Enem, vamos pegar o Enem. O Enem não é daqui a 60 dias, tudo bem. Mas vamos supor que você pense, você instala esse aplicativo mental que é daqui a 60 dias. Você reduz a sua procrastinação, você consegue ter mais foco, você tem mais aprendizagem só de pensar assim. Só pensando assim, pô, é daqui a 60 dias. Entende? E aí você consegue ter mais foco, você consegue ter mais capacidade de aprendizagem. Tá? O método Adeladamente, ele funciona com um ciclo de 60 dias, né? Eu tive alguns alunos que conseguiram passar nesse primeiro ciclo de 60 dias, né? Às vezes a pessoa tinha uma prova de 60 dias, então, nesse primeiro ciclo, o cara já conseguia ser aprovado em medicina, tá? E teve outros alunos que foram aplicando esse método com ciclo de 60 dias até o dia da prova e também conseguiram passar. Então, assim, algumas reflexões, né? Porque às vezes o sintoma, né, desse estudo inadequado é a física, é a matemática, né? Às vezes esse é o sintoma. Então, assim, você procrastina, você não aprende física, você não aprende matemática, esse é o sintoma. É o sintoma da doença. Só que a causa, a origem, é o método. O método de estudo está impedindo você de passar em medicina, tá? Então, assim, é importante que você entenda isso, tá? E aí o Henrique, ele pergunta, né? Léo, teria como você me colocar, não é me colocar, né? O mim. Léo, teria como você me colocar na sua turma? Não, não tem vagas, tá? Não tem vagas no meu método. A turma tá lotada. Lotou em poucas horas ali, lotou a turma, tá? A turma do método Atletamente, não temos vagas. Que tipo de emprego seria ideal para quem precisa estudar e trabalhar? Um emprego flexível. Muito boa a pergunta dela, tá? Obrigado, Fernando. Obrigado. Deixa eu fixar aqui. Muito boa a pergunta da Fernanda, tá? Quais são os tipos de emprego flexível, tá? Vamos lá. Então, assim, eu consegui passar em medicina, tá? Aplicando o método Atletamente durante 60 dias. E o que acontece? Eu trabalhava numa academia, tá? Só que essa academia que eu trabalhava era um emprego flexível, tá? Era um emprego flexível. Então, eu trabalhava até 9 horas da noite. Por exemplo, eu trabalhava das 5 da tarde até as 9 horas da noite. Às vezes eu trabalhava das 10 da manhã até o meio-dia. Às vezes eu trabalhava das 2 até as 5 da tarde. Então era um horário bem flexível, tá? Inclusive, esses dias eu estava na rua e eu encontrei a minha chefe, da época que eu trabalhava na academia, o nome dela é Fernanda, né? Encontrei ela, estava indo para o hospital, e aí eu encontrei ela na rua, tá? Então, assim, era um trabalho bem flexível, tá? Então eu trabalhava, eu me cansava bastante, né? Porque eu trabalhava na academia, então tinha que montar peso, desmontar peso, né? Tem um exercício, né? Quem não sabe, depois pesquisa no Google, que chama leg press. Esse exercício a pessoa faz com 100 quilos, 200 quilos, né? Então, acaba que eu tinha que montar, desmontar esses equipamentos, então acabava que era um trabalho bem cansativo. Mas o trabalho ideal é aquele trabalho que é flexível, tá? Mas, enfim, o que eu quero dizer para você é que eu estudava 4 horas, tá? Então, assim, eu estudava 4 horas líquidas por dia, tá? De forma consistente, né? Porque estudar é que nem fazer dieta. Se você faz a dieta durante 30 dias e para uma semana, você perde tudo aquilo que você havia construído. Você perde. Estudar é a mesma coisa. Você estuda 30 dias, né? Estudei 30 dias, fiquei uma semana sem parar, eu perdi tudo aquilo que eu havia adquirido. Então, é importante que seja um estudo de forma consistente. Então, assim,
O recomendado é você conseguir estudar 4 horas por dia, tá? Então vamos lá, o dia ele tem 24 horas, 8 horas você dorme, sobra 16, né? Então o dia tem 24, eu durmo 8 horas, sobra 16. 16. Geralmente, em um contrato CLT, você trabalha 8 horas, né? Trabalhei 8 horas, sobra o quê? Sobra mais 8 horas, né? Então vamos botar que você vai gastar 4 horas para comer, para fazer, para ir no banheiro, né? Para se deslocar do teu trabalho, enfim, você vai gastar 4 horas, né? Então sobrou mais 4 horas. Então, se você conseguir estudar essas 4 horas, perfeito. Então, qualquer trabalho, você conseguiria estudar 4 horas, né? Às vezes pode ser 2 horas de manhã, 1 hora de meio-dia e 1 hora de noite, né? Você divide assim as tuas horas de estudo, tá? É o ideal assim para mim. Só que aí, beleza, você até consegue estudar essas 4 horas. Só que aí vem o ponto. Você vai aguentar fazer isso no longo prazo, trabalhando 8 horas? Aí vem a reflexão, né? Será que você vai aguentar? Eu tenho alguns alunos que às vezes a pessoa trabalha no pesado, né? Tem um aluno nosso que trabalha numa fábrica, né? Então é muito cansativo para ele trabalhar nessa fábrica, ele tem que chegar em casa, estudar, e aí chegou um ponto que ele teve que vazar da fábrica, né? Então, para ele conseguir só estudar, tá? Então, assim, tu tem que analisar esses fatores, né? O quanto de tempo você quer estudar por dia e o quanto esse trabalho que você vai fazer vai te deixar, vai cansar, entendeu? Mas o ideal é sempre você trabalhar no período da noite, né? Você trabalhar, por exemplo, num restaurante, você trabalhar num shopping, né? Aí, porque o melhor horário para estudar é de manhã. Né? O horário ideal para o teu estudo é no período matinal, tá? Por vários fatores neurofisiológicos, tá? Mas o melhor horário assim de estudo é de noite, é de manhã. E o pior horário é o período noturno. O pior horário para você estudar é de noite, tá? Então, fica a reflexão aí, tá? Não existe um trabalho específico, existe você conseguir estudar 4 horas, tá? Ó, eu trabalho no McDonald's de 16 à meia-noite, perfeito. Aí ele, vamos supor, chega meia-noite, né? Vamos supor então que ele chega em casa 1 hora da manhã, ele durma da 1 hora da manhã até as 9 horas da manhã para dar as 8 horas, né? Ele acorda 9 horas, estuda das 9, 10, 11, 12, 13. Das 9 até a 1 da tarde. Depois ele almoça, descansa e vai para o trabalho dele. Né? 4 horas tá perfeito. Só que aí tem que ver se é consistente, né? Tem que ver se o. Como é que é o nome dele? Alemão. Dunley, acho que é assim o nome dele. Tem que ver se esse estudo dele é consistente, né? Se ele consegue estudar todos os dias, né? Porque se para uma semana, já perde tudo, né? Então tem que refletir sobre isso, se o estudo dele é consistente, né? Então não adianta você estudar uma semana e parar um mês, né? Estuda uma semana perfeito e para um mês, tá? Então isso não é interessante, tá? Mas é uma reflexão, né? Qual que é o trabalho ideal? Muito boa a pergunta da Fernanda. Qual seria o trabalho ideal, né? Vamos ver aqui. Léo, você aceitaria me dar umas aulas de reforço? O Henrique, né, ele perguntou, aula de reforço. Como assim aula de reforço? Não entendi a pergunta dele. Não, acho que é mentoria, né? Ele quer saber de mentoria. Não, mentoria eu não dou. Mentoria, eu abro uma turma por ano de mentoria, sempre em dezembro, tá? Só em dezembro, então em dezembro desse ano eu vou abrir uma mentoria. E para você participar, e é um processo seletivo, tá? Não é só para pagar. Você tem que passar por um processo seletivo, tá? E aí a minha equipe vai, aí eu e a minha equipe vamos escolher você. Então é um processo seletivo, não é só pagar, tá? Tem que passar por um processo seletivo, porque são bem poucas vagas. E para você participar desse processo seletivo, você tem que ser aluno do método Atleta da Mente, tá? Então, para você participar da mentoria, você tem que ser aluno do método Atleta da Mente, tá? E já tem uma lista de espera lá gigantesca, né, para participar da mentoria comigo, tá? Então, não sei se vai ter vagas esse ano. Acho que já está até lotada a turma desse ano, tá? Eu queria ver se eu conseguia abrir uma turma no meio do ano, né? Por causa do Enem, né? Talvez em julho, né? Uma turma no meio do ano, mas não sei se eu vou conseguir, tá? É que assim, Henrique, é que eu sou estudante de medicina, né, cara? Eu vou focar em ser médico, né? Então, eu relutei bastante, né,
por criar o meu canal no YouTube, né, e ajudar o pessoal aí de forma gratuita por essa questão, né, porque eu tinha muito medo que me prejudicasse na faculdade de medicina, né. Então, o meu objetivo sempre foi a faculdade de medicina, né, eu tenho que ser médico, tá. É por isso que quando abrir uma nova turma do Metadadamente, entra, porque eu não sei como é que vai ser no futuro, tá? Então, assim, eu vou fazer um evento que é gratuito, né? Chama Masterclass Você na Medicina. Você pode participar lá vai ter bastante conteúdo para orientar você, né, sobre escolher um método de estudo, a entender como que é possível passar em 60 dias, tá? Por isso que é importante que você entenda. Que não é pelo dinheiro, né? Eu faço isso porque eu realmente quero ajudar. Dinheiro eu vou ganhar como médico. Tá, vamos lá. Léo, treino pela manhã ao acordar é melhor para um bom estudo? Depende, tá? Eu, eu prefiro, para mim, tá? Vou falar para mim, não existe uma regra nessa tua pergunta, tá? Eu prefiro de manhã estudar, tá? Então acho que de manhã é o melhor horário. Então eu faço meu ritual, eu faço só um alongamento, como se fosse um yoga, sabe? Quando eu acordo. Aí eu faço meu ritual ali, faço um alongamento, um yoga, e aí eu estudo. Aí eu gosto de, depois que eu estudei, no meio do meu estudo. Então, vamos supor que eu fazer dois blocos, o bloco um e o bloco 2 de estudo do dia, tá? Hoje, na faculdade, eu estudo uma média de 3 horas por dia, tá? Então, eu estudo 3 horas em casa, né? Fora as aulas teóricas, as aulas práticas, né? Mas, enfim. Então, o primeiro bloco, entre o primeiro bloco e o segundo bloco, nesse gap aqui, é onde eu gosto de fazer exercício físico, tá? Porque o exercício físico, ele mexe com o cortisol, né? Ele tem toda uma alteração hormonal que ajuda a te dar um up, né? Ele te dá um up ali mental. Então, eu acho que é interessante nesse bloco, sabe? Então, entre o bloco um e o bloco 2 de estudo, no meio você faz exercício físico. Entretanto, existem pessoas, né, que preferem fazer esse exercício físico no período matinal, porque a pessoa demora muito para acordar, né? Então, ela faz o exercício físico liga ela, né? Por causa do cortisol, tá? Mas aí tem outras formas, por exemplo, banho gelado ajuda a ligar o teu cérebro, ele dá um pico de cortisol ali, né? Não precisa se arrumar, ir na academia e tal, para fazer isso físico. Às vezes só tu tomar um banho gelado, só essa quebra de temperatura já dá um pico ali de cortisol e ajuda bastante a ligar o cérebro, né? No período matinal. Vamos ver mais perguntas aí, pessoal. Mandem as dúvidas de vocês aí sobre passar em medicina em 60 dias ou passar em medicina esse ano no Enem, tá? Mandem aí as dúvidas de vocês. Porque assim, pessoal, para você conseguir passar em medicina, você precisa ter toda essa rotina, né? Não é só você estudar, né? Às vezes a pessoa é física, é matemática, é a redação, né? E a pessoa esquece do mais importante, né? Que é ela construir uma rotina, tá? Então, assim, você precisa entender isso, né? Você precisa entender que você construindo uma rotina, isso vai facilitar muito a sua vida, tá? Por isso que é bom ter uma rotina de estudo, uma rotina de exercício físico, tá? O exercício físico, inclusive, é muito interessante. E não esqueçam de se inscrever no canal, tá, pessoal? Então se inscreve aí no canal, né? Deixa o seu comentário no vídeo, tá? Para o YouTube entender que esse é um conteúdo importante para você, tá? Até mais, então.